Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo tratando aqui no nosso programa do Imposto de Renda Pessoa Física 2026, ano calendário 2025. Eu sou o Éder Contador, aqui do canal Portal do Ensino Profissional. Hoje vamos continuar tratando no nosso programa, vamos iniciar uma nova ficha. Vamos clicar aqui em Contribuinte de Exemplo, que a gente está trabalhando com esse CPF teste, e a gente vai falar da ficha Dependentes. Antes de iniciarmos, eu peço aí que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e também curta esse vídeo. Logo abaixo, na descrição desse vídeo, tem o link para a playlist de todos os vídeos do Imposto de Renda. É importante que você assista os demais vídeos para você entender toda a lógica do programa. Nós vamos fazer vídeos de todas as fichas do programa. Vamos lá então para a ficha Dependentes. Então, a ficha Dependentes, você vai lançar aqueles dependentes que você quer incluir na declaração, que não vão fazer declaração em separado. Então, o primeiro ponto que você tem que tentar lembrar é que o dependente não pode fazer uma declaração separada, porque ele já vai constar na sua declaração. Ele não pode estar em mais de uma declaração, apenas na sua. Não pode colocar na sua e da sua esposa, por exemplo. Tem que constar em apenas uma declaração. Quando você coloca um dependente na declaração, o que acontece? Os valores desse dependente, por exemplo, os valores que ele recebeu em 2025, as dívidas, os pagamentos que o dependente fez, você também deve lançar na sua declaração. Então, além de colocar os dados do dependente, que a gente já vai ver aqui na ficha, você precisa lançar também todos os ganhos que ele teve em 2025, todos os pagamentos efetuados, as dívidas, os bens e direitos desse dependente. Precisam constar na sua declaração. Então, não basta apenas inserir o dependente. Quando você insere um dependente, esse dependente ele vai... Só a inserção dependente já vai colocar um valor para deduzir na sua base de cálculo. A gente já vai ver aqui o valor certinho. Inserir o dependente já tem um valor a deduzir na base de cálculo automaticamente. Lembrando que esse valor que deduz do dependente vai ser relevante se você escolher pelo módulo Deduções Legais. Vamos clicar aqui em Novo, então, na nossa ficha. E aqui a gente vai escolher os dependentes. Antes de a gente continuar, só lembrar para você, caso você torne-se membro do nosso canal, tem um botão aí, você vai ter acesso aos vídeos antes dos demais e também você pode ter prioridade para retirar as dúvidas do imposto de renda. Torne-se membro do nosso canal para ter esses benefícios. Vamos lá então, continuando, dados do dependente. Aqui nós vamos escolher os tipos de dependente. Veja, nós temos uma relação dependentes aqui. Você deve escolher aquele dependente que mais se enquadra nessa relação. Então, o primeiro é o companheiro, com o qual o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, ou cônjuge. Então, veja, o cônjuge você já pode colocar como dependente. Aí, se for um companheiro, se você tiver filho, você pode colocar esse companheiro em qualquer tempo. Tendo filho, não tem tempo mínimo. Se não tiver filho, você tem que viver com ele há mais de 5 anos. É o primeiro dependente, código 11. Aí nós vamos para os filhos, que vai do código 21, 22, 23. Então aqui filho ou enteado até 21 anos, ok? Aí nós temos o item 22, que é filho ou enteado cursando estabelecimento nível superior ou escola técnica até 24 anos. Então, até 24 anos é possível se ele estiver cursando o nível superior ou escola técnica de segundo grau. O 23, filho enteado com deficiência, em qualquer idade aqui, quando sua remuneração não exceder as deduções autorizadas por lei. Aqui, então, no caso 23, é quando a pessoa tiver deficiência, aí não tem limite de idade. Então, veja, nós temos 3 tipos de filhos. Até 21 anos, é o normal. Até 24, se estiver cursando nível superior. E sem limite de idade, se tiver deficiência. Aí a gente vai para os irmãos, que vai do 24 ao 26. Então, irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, a qual o contribuinte detém a guarda judicial. Então, aqui você precisa ter a guarda judicial dele até 21 anos. O 25, irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, até 24 anos, se estiver cursando nível superior. E o irmão, neto ou bisneto, com deficiência, sem arrimo dos pais, aqui detém a guarda judicial, em qualquer idade aqui, né? É o mesmo caso do filho, né? Porque a pessoa aqui no 26, ele tem alguma deficiência. Então, nós temos os irmãos aqui. Então, o primeiro irmão tem que ter a guarda judicial até 21 anos.
O 25 aqui, até 24 anos, estiver cursando no nível superior, e você também tem que ter a guarda judicial. E o 26, mesma coisa, tem que ter a guarda judicial, mas aqui sem limite de idade e codeficiência. Vamos para o 31, pais, avós e bisavós que em 2025 receberam rendimentos tributáveis ou não até R$ 28.467,20. Então veja, o limite, se passar desse valor, você não pode colocar como dependente. Então geralmente aí o aposentado, se ele receber um salário mínimo, não vai passar, né, desse valor. Agora, se ele receber a mais, aí você não pode colocar como dependente. Aí ele vai ter que fazer sua própria declaração. 41, menor pobre até 21 anos, que o contribuinte cria e eduque, do qual detém a guarda judicial. 51, a pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador. Então, esses são os casos no qual você pode colocar como dependente. Vamos colocar aqui o filho ou enteado. Escolhi um filho ou enteado até 21 anos. Vai ter que colocar o CPF dele obrigatoriamente. Veja, se eu não marcar o CPF, vai ficar com esse triângulo vermelho que impede que você envie a declaração. Você não vai conseguir enviar a declaração se tiver esse triângulo. Data de nascimento, raça, cor, essa aqui é uma novidade deste ano. O nome do dependente, o e-mail, o DDD, o celular do dependente, e se esse dependente mora com o titular da declaração. Você vai marcar se mora ou não. Aí a total dedução, 2.275,08. Coloquei como dependente, vai vir aqui total dedução com dependentes, 2.275,08. O que é esse valor? Esse valor vai deduzir sua base de cálculo. Quando nós colocarmos os nossos rendimentos, suponhamos que eu coloquei R$100 mil de rendimentos tributáveis. Então, dos 100 mil ele vai diminuir 2.275,08. Então, vai ficar os rendimentos tributáveis ali pouco menos de 98 mil. Né? Vai deduzir da base de cálculo. E a partir dessa base de cálculo, o programa vai calcular o imposto que você precisa pagar. E aí o que acontece? Se você pagou durante o ano 2025 imposto retido na fonte, vai fazer esse ajuste, comparando o imposto que você pagou com o imposto devido. E aí você vai ter restituição ou saldo de imposto a pagar. Este é o ajuste anual da declaração. Então, esta é a ficha dependentes. Então, lembrando novamente, para você não errar, não pode colocar o dependente em mais nenhuma declaração. Se você colocar o dependente na sua declaração, você não pode fazer uma declaração em separado dele. É o CPF único, vai constar em apenas uma declaração. E outro caso para você pensar, vou colocar o cônjuge na minha declaração ou qualquer outro dependente. Será que compensa? Suponhamos que o cônjuge tem um trabalho também, e aí você coloca ele como dependente na sua declaração. Então, sempre digo, faça uma simulação, coloque o dependente na sua declaração, coloque todos os rendimentos que ele teve e despesas, pagamentos efetuados, veja qual foi o valor e aí compare sem o dependente na declaração. Tire tudo e compare. Então, melhor, primeiro coloque suas informações na declaração, veja quanto que deu do imposto a pagar ou restituir, marque esses valores, aí coloque o dependente com todas as informações necessárias do dependente e faça essa comparação. Pode ser que seja compensatório deixar o dependente, pode ser que não seja compensatório, que é melhor que o dependente faça sua própria declaração em separado. Então é preciso ter essa análise na declaração. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa ficha dependentes. Próxima aula a gente continua tratando da próxima ficha. Um abraço, até a próxima.